Fala, Políneos! Então, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de 12 episódios aí, A Ferida e a Forja. E hoje, nesse vídeo bem especial, a gente vai fechar o diagnóstico, os 4 vídeos de diagnóstico aí das feridas da modernidade. E vai, a partir da próxima aula, sim, começar a entrar realmente mais numa análise social e prática de quais são os desdobramentos na vida de vocês para essas conclusões que a gente chegou até aqui. Então, hoje a gente vai ver o seguinte tema: acta non verba, ações não palavras. Se eu errei na pronúncia do latim, me perdoem. Mas basicamente a gente vai ver a filosofia do Nietzsche, a gente vai destilar a filosofia do Nietzsche aqui e mostrar o aspecto mais visceral e prático mesmo da filosofia do Nietzsche e como aplicar isso para a sua própria vida. Então, como aplicar a filosofia de Friedrich Nietzsche para a sua própria vida. Basicamente a tese do episódio de hoje, lembrando aqui, retomando, que se você quiser acompanhar o restante da série, você pode encontrar uma playlist aqui no canal com todos os episódios da série. Esse é o 4º episódio. No primeiro episódio a gente viu como ocorreu o fenômeno da inflação das credenciais, os diplomas morreram. No segundo episódio a gente viu como lidar com a IA no mundo moderno e como a filosofia, por exemplo, a filosofia heideggeriana, nos ajuda a entender o homem e a posição do ser humano nesse mundo tecnológico, cibernético, etc. Terceira aula passada, o episódio 3, nós vimos a filosofia do Peter Sloterdijk, vimos o fenômeno justamente do cinismo moderno, do falso esclarecimento, daquele esclarecimento que nos leva à paralisia. Então, do fracassado esclarecido. Então, a tese desse episódio, continuando na mesma toada, e uma tese que naturalmente decorre das premissas dos episódios passados, é que não existe somente uma intenção, a intencionalidade, você tem que considerar ela como algo irrelevante. Existe um registro. Você não é aquilo que você pretende fazer, nem aquilo que você sabe está cristalizado no passado, nem o que diria se houvesse a possibilidade, se houvesse tempo, se houvesse outra vida, essa questão aí das múltiplas possibilidades, de podemos ser tudo o que quisermos, tudo mais. Não, você é a soma verificável do que você já produziu. E a maior parte do que a gente chama hoje de opinião pessoal, de opinião de personalidade forte, opinião pessoal, na verdade pode ser, em muitos casos um certo ressentimento que vai sendo remoído e reciclado vez após vez e que justamente nos serve como uma espécie de conforto para não agirmos. Então, primeiramente eu quero convidá-los a fazer um diagnóstico, que é fazer o seguinte: pensar, fazer um teste, escrever da maneira que você entender mais interessante aí para você, somar tudo que você produziu nos últimos 3 meses, em 90 dias, e que está fora da sua cabeça. Lembra que no episódio passado, uma das tarefas, um dos protocolos, todo episódio eu passo um protocolo aqui para vocês, uma das 5 tarefas do protocolo era criar alguma coisa e realmente pôr no mundo, produzir algo de fato. Então, faça um inventário aí de coisas que você lembre que realmente existam fora da sua cabeça, que tenham o seu nome, ou você participou da criação de algo e que outra pessoa poderia, por exemplo, examinar. Não é algo puramente intangível que você só pensou. Então, textos publicados, produtos entregues, decisões, obras que você realmente terminou. Não é só planejamento, rascunho, nem aquilo que está quase pronto. É o que realmente você concluiu. Então, provavelmente, você vai se deparar com um número que você vai achar muito baixo ou constrangedor. E junto com isso, vão vir na sua cabeça racionalizações, explicações. Eu não tenho tempo, o mercado está saturado, é o algoritmo, eu tenho a minha família, eu estou no momento errado, a minha cidade é muito ruim, minhas redes sociais estão flopadas, estão banidas, eu estou sendo perseguido nas redes, enfim, a política está muito ruim, blá blá blá. Cada explicação parece razoável, ela individualmente ela
tem sentido e no fundo, porém, o que você está construindo ali é uma teoria da não ação, uma teoria da desculpa, uma teoria do porquê você não está fazendo as coisas de fato. Então você está fazendo um arcabouço teórico para justificar a sua própria inércia. E Nietzsche já escrevia muito sobre isso, já em meados ali de 1870, 1880, enfim. E ele fala, aqui parafraseando Nietzsche, eu trouxe uma frase aqui para vocês: o ressentimento é a criatividade que não cria, é a criatividade de quem não cria. Toda energia que iria para a obra é gasta na justificativa de não tê-la feito. Então, a energia humana ela tem que ir para algum lugar. E aí o Nietzsche vai justamente nos questionar em relação a isso. Se a gente não está utilizando nossa energia criativamente, ela está sendo utilizada para justificar a ausência desse uso criativo, para inventar desculpas. Então, vamos fazer um pouquinho a genealogia aqui dos principais conceitos importantes da gente saber para entender essa aula aqui. Primeiro, entender que Nietzsche escreveu a genealogia da moral para investigar de onde vêm nossos valores, né? Essa obra é uma obra muito importante na bibliografia do Nietzsche. E encontrou na origem de boa parte deles o que ele chamou de moral do fraco, moral do escravo, ou seja, gente que era incapaz e estava numa posição social que não conseguia ascender por N motivos, se vingando, criando leis e criando normas sociais e morais que condenavam certas condutas para justamente se vingar daqueles que agiam. Então a gente tem classes como sacerdotes, classes dos intelectuais, criando uma espécie de do que o Nietzsche chama de consciência. E isso serve justamente para, de acordo com o Nietzsche, separar aquilo que a gente considera de bom, ou seja, nobre, de ruim, de inferior. E essa divisão moral, então, ela se entrelaça com os próprios conceitos do que a gente considera socialmente superior e socialmente inferior, em termos de atitudes, comportamentos. Então, certos comportamentos nós consideramos que são mais valiosos que outros comportamentos. E é isso que o Nietzsche vai mostrando. Essa nossa escolha pelos comportamentos mais valiosos, ela não é arbitrária. Ela depende justamente da vontade de poder, da vontade de ascender de determinadas classes sociais. Um conceito fundamental aqui, então, é o ressentimento, é a moral daquele que não pode agir. Aquele que não pode agir condena aquele que age. É o que o Nietzsche falou, aquele que não escuta a música condena aquele que está dançando. Então, o impotente não consegue superar o forte. Então, ele inverte a tabela de valores. Ele diz que ser fraco é uma virtude. Ser o incapaz é uma virtude. Já aquele que produz, que faz, justamente o pecador. É aquele que se vendeu. Então, pense em si mesmo, quantas frases nobres você conta para si mesmo para tentar mentir o fato de que você deveria estar agindo e não está. Outro ponto aqui que eu já mencionei, a moral dos senhores versus a moral dos escravos. A moral dos senhores, ela nomeia a partir de si, e é essa moral que o Nietzsche defende. É a moral do que vê o belo, o capaz como belo. E isso é bom porque eu faço e o resto é ruim por comparação. Essa é a moral do senhor. É bom porque eu faço. A moral do escravo é: aquele é mau, logo eu que não sou como ele, sou bom. Que é justamente o moral signaling, que hoje a gente vê muito nas redes sociais. Então, ele é mau, eu sou bom. Esse maniqueísmo que é uma explicação tosca e uma espécie de carapaça intelectual para o ser humano evitar as desilusões da vida e da ação. Então, a pergunta que você deve fazer a si mesmo aqui é: seus valores nascem do que você constrói ou do que você condena? Isso é muito importante você saber distinguir. Outro conceito importantíssimo é a vontade de poder, vontade de potência.
não é a vontade de dominar as pessoas, é o impulso de expandir, de criar, de dar forma, de gerar, de imprimir sua marca no mundo. Então, onde ela é bloqueada, ela não desaparece, ela se torna um instinto reprimido. Ela se volta contra dentro e vira uma autocrítica, um cinismo. Que, por exemplo, hoje que a gente vê muito na sociedade ocidental. A sociedade ocidental tem um auto-piedade de si mesma e ao mesmo tempo um auto-ódio gigantesco. Que muito se deve ao fato de que a vontade de potência na sociedade ocidental, e Nietzsche já associava isso com o desenvolvimento das democracias, ela é muito reprimida. Nesse ponto é um dos debates a serem feitos sobre, por exemplo, o modelo chinês, que mais para frente a gente pode debater sobre as diferenças do modelo chinês até na psicologia humana em relação ao modelo ocidental. Outro conceito fundamental é a autossuperação. Então, para o Nietzsche, o único combate legítimo é contra as suas próprias limitações, contra suas próprias idiosincrasias e outros preconceitos de si mesmo. Então não se mede contra o concorrente tal, o influenciador tal, ou aquele que começou antes já está com milhões, não sei o que tem. A autossuperação, ela se mede contra as limitações que nós encontramos em nós mesmos no passado. O amor fati, né? Que é um dos conceitos mais famosos aí do Nietzsche nas redes sociais e tudo mais, que é a não resignação, é o amar o necessário, é a recusa de gastar energia contestando o que já aconteceu, que é um dos preceitos justamente estoicistas, né, de aceitação daquilo que não está no nosso controle. Então, enquanto aquele que se ressente, ele procura ficar remoendo e revivendo o passado, o Criador o utiliza para justamente formar um novo futuro. E daqui que eu derivo a frase: o mundo é produto de quem cria, que é o lema do Instituto Apolíneo. E o acta non verba, né, que é o tema dessa aula, o agir não verbalizar, o haja não fale, né? É só o registrado conta. Então, é só o que realmente se torna ação, só o que realmente se exterioriza no mundo é algo real. O que fica só na imaginação, no pensamento, no planejamento, não é. E aí eu trago, para não ficar só também nos filósofos clássicos, eu trago um pouquinho do Nassim Taleb, que é um filósofo aí mais moderno, né, um pensador mais moderno, e ele chama isso de skin in the game, que é um termo que ficou muito conhecido na indústria, principalmente do business, né, da indústria corporativa, que é justamente só tem direito à opinião quem carrega o custo do erro, ou seja, aquele que vivencia a coisa. É bem aquela frase resumida que a gente vê muito aí na internet, assim, de não dê ouvidos a quem não fez aquilo que você gostaria de ter feito, a quem não conseguiu chegar lá. Mas o próprio Nietzsche também concorda com esse tipo de visão, porque justamente o não fazer tende, por causa da questão da vontade de potência e tal, gerar um ressentimento. E o ressentimento é um viés cognitivo que contamina o julgamento e, portanto, faz com que o julgamento seja não objetivo. Claro que nenhum julgamento é objetivo, mas eu falo assim, há uma contaminação ainda maior de subjetividade, no caso, nesse julgamento. Então, em resumo aqui, não me diga o que você pensa, o que você pretende, o que você planeja, me diga o que você realmente já fez, o que você tem de concluído no seu portfólio. E aí a gente pensa, e a reflexão? É igual eu passei nas outras aulas. Nas outras aulas eu passei que muitas coisas que a gente considera clássicas, como o pensamento humano, as credenciais, os diplomas, a própria religião, então muitas coisas estão em crise. Né? O pensamento metafísico, tudo isso, muitas coisas estão em crise. E assim, qual que é a solução? A gente abandonar tudo isso? E tanto Nietzsche, quanto Goethe, quanto Tolstói, quanto qualquer outro pensador desse mesmo calibre, todos eles têm a mesma resposta de diferentes formas. Que é a gente não pode abandonar essas coisas porque não é uma opção para nós. O que a gente precisa é
saber utilizá-las com sabedoria, né? É redundante a frase, mas utilizá-las com sabedoria. Então, o que o Nietzsche está defendendo aqui não é uma impulsividade da ação, você fazer qualquer coisa só porque por fazer. O que o Nietzsche está propondo aqui é uma intencionalidade do pensamento, é a gente usar o pensamento de uma maneira intencional e não sermos reféns dos processos do nosso próprio pensamento, que é algo que se alinha muito com a filosofia taoísta e budista no sentido de não nos identificarmos com os pensamentos. Então, a prova em si do que você está tentando criar, provar, fazer, não está no que você pensa, mas em quanto tempo passa entre esse pensamento e o registro. Se você pensa e utiliza esse pensamento para algo realmente, ele não precisa ser necessariamente algo útil nesse sentido utilitarista, mas uma criação de uma obra de arte, ou mesmo um autoentendimento, um autoconhecimento, ou uma vivência interessante para você, esse pensamento já está em si criando experiências e sendo registrado tanto na vida das outras pessoas, quanto também na sua própria cadeia neurológica, como um tipo de acontecimento diferente do que aquele acontecimento que você só pensou. Então, e aí, se a distância for infinita, se você só pensar e infinitamente não fazer, aí esse pensamento é só uma anestesia mesmo, é só uma casca de ressentimento, que é o que o Nietzsche vai falar. Então, repare que esse episódio fecha o ato 1 e amarra os 3 atos anteriores. O currículo morreu, ninguém mais... o currículo é um registro que não se verifica mais aquela importância que ele possuía. A covardia diante da IA é a recusa de produzir com a nova tecnologia, é a recusa de entender como o mundo está se transformando. E o cinismo esclarecido é o saber que não age. Todos convergem aqui, todos convergem até esse momento aqui. Nenhum deles deixa obra. Então nenhum deles deixa nenhuma obra para nós. Qual que é o protocolo que eu recomendo para vocês? Então perceba que tudo que a gente viu até agora é o seguinte: mais importante do que bens intangíveis, que seja o pensamento, os diplomas, o conhecimento como essa coisa intelectual e tudo mais importante do que todos esses intangíveis é realmente a criação. E é aqui que a gente vai focar cada vez mais daqui para frente. Então, quais são os 5 movimentos para os próximos 7 dias? Nesse episódio, mais do que qualquer outro protocolo, é o conteúdo. Então, se você apenas lê e não fizer nada, assim como nos outros também, mas esse mais ainda, você só verbalizar, você só falar e não agir, você justamente não está aproveitando nada dessa série, você está só consumindo isso aqui. E não é esse o objetivo, que você consuma apenas como um entretenimento. Mas tudo bem. Então vamos lá. No primeiro dia, fazer um inventário de 90 dias que eu recomendei lá no início do vídeo. Segundo dia, fazer essa caça às bruxas do seu próprio ressentimento. Então você pode ser escrevendo frases, 5 frases, pode ser de várias formas aí mesmo. Mentalmente, é mais legal você escrever porque fica um registro, né? Escrever 5 frases que você mais repete e que você percebe que são frases de racionalização, que são frases para explicar por que você não está fazendo alguma coisa, que você deveria fazer, que você queria fazer. Então, ao lado de cada pergunta, ao lado de cada uma dessas frases, você pergunta para si mesmo: isso é uma realidade mesmo da minha vida? É uma coisa concreta que no momento eu não posso mudar e eu tenho que aceitar isso porque não está no meu controle? Ou é aquela virtude que eu falei da moral dos escravos? É uma coisa que eu estou invertendo e falando assim: não, quem faz isso aí é ruim, então eu não vou fazer, eu sou bom. Sendo que no fundo eu queria fazer. Eu queria estar lá também, mas eu prego que eu sou moralmente superior e por isso eu não faço.
Dia 3, um ato irreversível. Então, no dia 3 é continuar aquela linha da produção, de criação. Então, fazer algo que não pode ser desfeito. É lógico que sempre pode ser desfeito, mas publicar, enviar, lançar, comprometer-se publicamente com uma data. Aliás, algumas coisas não podem ser desfeitas, né? Então, se você se comprometer publicamente, se você enviar, por exemplo, um artigo, isso não vai ser desfeito. Então, eu recomendo que você, se você quiser, justamente faça algo que não pode ser desfeito, tá? Quarto, skin in the game. Então, escolha um assunto no qual você normalmente opina com muita frequência, mas que você não está no campo ali de fato. E tenta entrar em campo. Produza algo naquele domínio de fato, produza um conteúdo, produza um artigo, converse com alguém para tentar entrar naquela área. Ou então, pare de falar sobre isso durante 30 dias. Faça um jejum de falar, mas seja honesto consigo mesmo. Se você fica é aquela pessoa que fica debatendo em redes sociais o mesmo assunto, e você nunca vivenciou ele, não tem experiência prática nele, não conhece a experiência também de outras pessoas nele, há uma grande chance de que você tenha uma visão enviesada e que você esteja até bem intencionado, mas esteja falando coisas que são simplificações da realidade. Não é que estejam erradas, mas são simplificações. Não captam certos nuances que a prática nos permite ver. E o quinto ponto é o registro público semanal. Então aí, a partir do momento que você já está assistindo aqui toda semana, você já está criando os conteúdos que são as lições, você também pode programar na sua agenda uma entrega toda semana. Por exemplo, uma newsletter, um pequeno artiguinho, uma postagem no LinkedIn, uma postagem nas redes sociais, enfim. Uma coisa que você cria toda semana. E o que a gente deixa aqui de bibliografia para vocês aí? A Genealogia da Moral, do Nietzsche, né? Um livro de 87, aí, muito interessante, que é a obra central aqui da aula. O Assim Falou Zaratustra, que também é uma obra fundamental do Nietzsche para entender a vontade de potência, a autossuperação, uma obra mais complexa, um pouco mais difícil, é uma obra mais literária mesmo, e eu recomendo que vocês entendam as três metamorfoses, do camelo, do leão e da criança, que é uma metáfora que vale o livro todo, e eu posso, num vídeo posterior, falar um pouquinho sobre isso. Do Nassim Taleb, o Skin in the Game, e do Marco Aurélio, Meditações. Por quê? Porque Meditações vai ser uma prévia do próximo episódio. Então, por fim, eu deixo a convocação aqui para vocês. Sobre o que vocês produziram, tudo que vocês produziram nos últimos 90 dias, nos últimos 3 meses. Pense que esse número ele reproduz você de uma forma mais objetiva do que você consegue medir, porque você está muito próximo do sujeito, você está muito com a lente subjetiva muito contaminada para julgar você mesmo. Você pode se achar muito grandioso, mas não ser. E aí, pensa que esse número de obras produzidas, de coisas que você realmente fez, serve como uma métrica exterior que outra pessoa, por exemplo, poderia avaliar do que você está realmente entregando. Então, todo o resto, o que você pretende, o que você sabe, tudo que você já leu, tudo que você faria se... são coisas boas, mas é uma ficção quando não é transformada em realidade. É isso aí, Apolíneos. Até a próxima, no episódio 5.